¿verdad? Amén. Entonces, Efesios capítulo 2, lo tenemos en pantalla, capítulo 1, perdón, a partir del versículo 3. Mi Bíblia está em la nueva versión internacional. Quem tem a Bíblia física, levanta assim comigo. E diga, glória a Deus. Eu tenho a Bíblia física. Quem tem a virtual, levanta. Diz, glória a Deus. Estou yendo de caminho. Me vou a melhorar. Vou adquirir uma física também. E os que não têm Bíblia, levanta a mão e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Muito bem, em pantalla lo tenemos. Diz assim o versículo 3. Queria pedir, por favor, que prestaras atenção por um momento. Versículo 3 diz assim: alabado seja Deus, Padre de nosso Senhor Jesucristo, que nos ha bendecido. Repita comigo, me ha bendecido. En las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Versículo 4 diz: Deus nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinou para ser adotados como hijos suyos, por meio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para a alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedeu em su amado. Versículo 7. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Deus nos deu em abundância com toda sabedoria e entendimento. Versículo 9. Ele nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme el buen propósito que de antemano estabeleceu em Cristo, para llevarlo a cabo quando se cumplir el tiempo. Isto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos. Eu vou repetir. En Cristo también fuimos hechos herederos. Ui. Pois fuimos predestinados según el plan de aquele que hace todas as coisas conforme al designio de su voluntad, a fim de que nosotros, que já hemos puesto nuestra esperança em Cristo. Quem ha puesto sua esperança em Cristo? Nosotros, que já hemos puesto nuestra esperança em Cristo, seamos para a alabanza de su glória. E o versículo 13 e 14 diz assim: en él também ustedes, quando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados com el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza, repito, este garantiza nuestra herencia, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Di aleluya. Di gracias, Señor, por tu palabra, que es eterna, transformadora, sobrenatural. Gracias, Señor. Repitam comigo, herencia eterna. Só os homens. Herencia eterna. Só as mulheres. Só os jóvenes. Só os ancianos.
Nadie contesta, ¿verdad? Todos juntos. Pero con fuerza. Repitam comigo, yo tengo. Repitam fuerte, yo tengo. En Cristo Jesús. Una herencia que no es perecedera. Es una herencia eterna. A Bíblia disse que um dia Jesus estava ministrando e del meio de la multitud salió um homem e lhe dijo: Maestro, ordena a mi hermano que comparta a herencia comigo. Havia uma peleia aí. Creio que aqui não é esse problema. Pero quizás algumas famílias já viveram isso. Então, este homem disse para Jesus: Senhor, ordena a mi hermano que comparta a herencia comigo. E Jesus lhe disse: quem me ha constituído juez ou partidor dentre vosotros? Tened cuidado, porque a vida de um homem não consiste em la abundância de bienes que possui. E então contou uma parábola. Ele disse o seguinte: que o campo de um homem rico produjo muito. Então este homem pensou: tenho muitos recursos, pero mis graneros são pequenos. Vou derribar os graneros pequenos que tenho e vou construir graneros grandes. E allí depositarei, pondrei todos mis bienes e direi a mi alma: alma, come, bebe e regocíjate. Pero Deus lhe dijo: loco, esta noche te pedirão tu alma, e lo que tu tienes preparado, para quem será? Por isso, depois de orar e buscar de Deus que palavra podíamos trazer a vosotros aqui, nesta tarde de noite, o Senhor me puso em el coração este texto, para que nossa fé seja ativada, pero em primeiro lugar, nosso coração seja instruído. Para que tu fé seja ativada, tu coração necessita ser instruído em las verdades de la palavra de Deus. E eu queria, de maneira muito resumida, porque sei que tenéis hambre, pero queria dizer-lhes o seguinte, que o apóstolo Pablo, ele escreve aqui um poema, hablando-nos sobre esta herência. Necessitaríamos tempo para falar sobre a igreja de Éfeso, como nasceu e por que o apóstolo Pablo está dizendo isto. Pero aqui, nestas linhas, está descrito como é nossa herência, como la recebimos, como é ella. Então, rapidamente queria que prestaras atenção comigo, como podemos descrever esta herência. Em primeiro lugar, podemos descrever esta herência com a seguinte declaração: que nós fuimos escolhidos por Deus todavia em la eternidade. Tu fuiste escolhido por Deus todavia em la eternidade. Mire o versículo de número 4, diz assim: Deus nos escolheu em Ele antes de la criação do mundo. Assim que antes de que o mundo fora criado, Deus já te havia visto. Deus já te havia escolhido. Deus, quando solamente existia Ele,
em la perfección de su ser, en la eternidad, ele viu a Rodrigo. Não sei se viu tão forte assim, pero viu guapo, como ele disse. É verdade, Angelita? Sim? E disse que não. Então, em la eternidad, o Senhor já te ha visto. E estabeleceu um propósito para a tua vida. E qual foi o propósito? Disse: Deus nos escorreu en Ele antes de la criação del mundo para que seamos santos e sin manchas delante de Ele. É decir, tu fuiste escorrido para estar junto a Deus e disfrutar de lo que Ele tiene de bueno, de perfecto, de agradable. Dice a Bíblia que a vontade de Deus é buena, perfecta e agradável. Algo pode ser bueno, pero pode não ser perfeito. Algo pode ser agradável, pero pode não ser perfeito. A vontade de Deus é buena, perfeita e agradável. E Ele decidiu entregar para ti um tesouro. Então, Ele nos escorre antes de que o mundo existiera. Em segundo lugar, disse que em amor, Ele nos adotou como seus filhos. Mira, a última expressão do versículo 4, em amor, e aí entram em el 5, porque estão juntos. Em amor nos predestinou para ser adotados hijos suyos por meio de Cristo Jesus. Então, Ele te escorreu e em amor te adotou. Repita comigo: identidade. Se Ele nos adotou, Ele nos deu identidade. Qual é a identidade nossa? De hijos de Deus, verdade? Podeis imaginar, hijos de Deus. Em la eternidade, Ele pensou em nós, em amor, nos adotou como seus hijos. E aí vamos rápido. Pero disse mais, que Ele nos comprou com su sangre e perdonou nossos pecados. Hemos cantado agora mesmo, a libertar em la casa de Deus. Podeis imaginar, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O mesmo apóstolo Pablo disse em outro texto, que Ele nos resgatou del império de las tinieblas e nos trasladou al reino de su amado Hijo. Repita comigo: libertar. O Senhor Jesucristo pagou um preço muito alto para que tu estuvieras junto dele. Então, é como nós estávamos escravos. Então, Ele chega e paga o preço. Qual foi o preço? Su sangre, su preciosa sangre. Depois que Ele paga o preço, Ele nos perdona. Não sei se há essa expressão em espanhol. Nos dá carta de alforria, carta de libertar. Nos dá carta de libertar. Ele pagou o preço por tu resgate. Ele pagou o preço e com su sangre derramado, Ele perdonou tus pecados. Te abriu um caminho para Deus, para que tu vivas a verdadeira vida que solo o Senhor Jesucristo pode dar. Nos escorreu em la eternidade. Em amor nos adotou, nos comprou e nos perdonou, nos revelou sua vontade, e disse aí que nos hizo herederos. Repita comigo: herederos. Nos hizo herederos. O apóstolo Pablo disse que nós somos herederos de Deus e co-herederos com Cristo. Herederos de quê? De uma vida eterna a seu lado. Em el cielo, a Bíblia diz que não haverá morte,
não haverá llanto, não haverá dolor. Será tudo perfeito. Pero lo más precioso não será isso. Lo más precioso del cielo es que vamos contemplar la faz de nuestro Senhor. Vamos contemplar su rostro. O apóstolo Juan disse: amados, agora somos hijos de Deus, e todavia não se ha manifestado o que havemos de ser. Quando Ele se manifieste, seremos semelhantes a Ele, porque le veremos como Ele verdadeiramente é. Nos hizo herdeiro. Que coisa tremenda, verdade? Ele nos escolheu. Ele nos adotou como hijos. Ele nos redimiu com su sangue. Ele nos revelou sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E, además, nos deu herência. E, por último, sabe o que ele hizo? O apóstolo Pablo disse aqui: nos sellou com su Espírito Santo. Miren o que disse o versículo 13. En Ele também, depois ustedes, quando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, ¿qué hicieron? Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Eu costumo dar um exemplo, é muito pobre esse exemplo, pero é muito tremendo. Aqueles que vivieron em el campo, ou que conheceis, que vais por el campo, aí estão os ganados, e generalmente tu vês uma marca, verdade? Em el ganado, uma marca que é de hierro, e aí tem umas iniciales. Que significa isso? Que aquele ganado é propriedade desta persona. Nós, quando creemos em el Senhor Jesucristo, disse a Bíblia, disse o apóstolo Pablo, e nós experimentamos, Ele nos sella com o Espírito Santo. E com este sello, somos identificados como propriedade de Deus. Pero não só isso, este sello demonstra que nós já hemos recebido uma parte da herencia. Pero este sello é el arras, la garantía de que vamos receber também la outra parte. ¿Cuántos creen eso? Entonces es muy importante dáselo fuerte al Señor Jesús. Es muy importante que tú te posiciones e que tomes uma decisão em Deus. Jesucristo já te ha escorrido, já te ha amado. Jesucristo já te ha adotado hijo em la eternidade. E aqui Ele consumou quando te resgatou, quando perdonou tus pecados. Te hizo heredero. E quer completar esta obra. E quizás tu estás aqui nesta noite para esta cena. Queria dizer-te algo. Esse tipo de cena, o ambiente está bonito, está agradável, pero la falla também pode hacerlo. Nosso propósito é dizer-te que esta cena que tu comes se vai amanhã, pero a palavra de vida que tu estás recebendo aqui permanece para sempre, marcará tu futuro, o futuro de tus gerações. Assim que posiciona-te em Deus e tome uma decisão por el Senhor Jesucristo. E disse, como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor.